O mundo de olho no coronavírus. Informações atualizadas. Olha só os números que chegam pra gente aqui, ó. Entrevistas com especialistas. É a única forma de você ter certeza se você tem vírus ou não. A situação na sua Boston, cidade. Orlando, Nova York. No seu estado. E toda essa região da Califórnia, a gente tem a situação do lockdown. O SBR News leva até você a melhor informação de segunda a sexta ao vivo, às 8h30 da noite, horário de Nova York. Tudo sobre a questão do coronavírus. Baixe nosso aplicativo. Siga nossas redes sociais. USBR TV. Onde tem brasileiro, tem a USBR TV. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Você está assistindo ao SBR TV. Está entrando no ar a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do Trago Verdades. Hoje você está percebendo que o programa começou de uma forma diferente, né? Nós estamos fora do estúdio, mas calma, a gente não está fora de casa. O que acontece é o seguinte, o estúdio do Trago Verdades, ele fica na minha casa. Então, durante todo esse período de quarentena, a gente tem trabalhado muito, incansavelmente, mas claro, com todas as medidas de segurança, né? Tomando todos os cuidados. E aqui, né, a nossa equipe, as pessoas que trabalhavam comigo, estão trabalhando home office e aqui nesse momento, na minha casa, nos nossos estúdios, só tem eu e o meu cachorro. Então, olha, um período de confinamento, de isolamento, está sendo bastante produtivo. Então, é desse lugar aqui, né, da minha casa, da minha intimidade, que eu abro o nosso Trago Verdades de hoje, mas com o objetivo principal, que é fazer o alerta para você que está aí do outro lado a respeito desse isolamento, a respeito desse momento de ficar em casa. Incansavelmente, a gente tem falado aqui na nossa programação sobre a importância de ficar em casa, né? Nesse momento agora em que a pandemia está com força total, já são mais de 2 milhões de casos em todo o planeta, mais de 160 mil mortes, 70, né? Enfim, os números estão aumentando a todo instante. Então, a nossa consciência agora, ela é a nossa maior e melhor arma. Então, quando você fica em casa, você não vai salvar todo o planeta, você não vai evitar que o vírus, não vai fazer com que o vírus acabe, mas você vai evitar contaminar e ser contaminado. Então, ficar em casa é justamente isso, é uma medida, né, de proteção, é uma medida de preservação. Então, você ficando em casa, você está cuidando de você está cuidando do próximo. Isso agora, gente, é fundamental. Assim, não dá nem para a gente fugir disso, da questão do isolamento. É um fato científico, é um fato que está comprovado em vários países do mundo todo, a eficácia do isolamento. Então, eu recebo algumas perguntas a respeito das condições financeiras, né, de muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, como vamos ficar, como vamos comprar alimentos. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre essa corrente do bem que está se fortalecendo cada vez mais. Eu tenho visto muito nas redes sociais as pessoas se unindo, quem pode fazer alguma coisa, quem pode dar um pouco mais, ajudando aquele que não tem, né? E nesse momento é essa união, é essa corrente do bem que vai fazer toda a diferença. Então a gente vai falar sobre isso no nosso programa. Você vai até saber, né, como poder ajudar algumas pessoas, algumas ONGs. E agora, em casa,
eu sei que é difícil, tem gente confinada com 2 pessoas, sozinho no meu caso, com o meu cachorro, tem gente que está confinada com 5 pessoas, enfim, cada casa é um caso e cada caso é uma casa diferente. Mas nesse momento, ainda que a gente só consiga enxergar trevas, ainda que a gente só consiga enxergar mortes, números que não param de aumentar, a gente precisa dar um tempo, uma pausa e olhar para cima, né? Fazer as nossas orações, as nossas preces, olhar para frente, ver para onde a gente está querendo ir depois que isso tudo passar, depois que essa situação toda se acalmar. E eu acho que nesse momento não adianta histeria, não adianta julgamentos, não adianta filosofias, não adianta ideologias. Estamos todos juntos nessa. Eu escutei uma frase muito assim interessante, aliás, do Sérgio Malandro, né? Que ele diz o seguinte: nós não estamos todos no mesmo barco, estamos todos sob a mesma tempestade. Então, essa é a máxima, eu acho, desse confinamento, essa é a máxima desse período, né? É a gente acreditar que cada um está em barco diferente. Você está num barco, você está com uma situação, eu tenho outra situação, os vizinhos daqui têm outra situação, as pessoas lá fora, porque ainda existe vida lá fora, estão em outras situações, mas estamos todos sob a mesma tempestade. Então, o problema de ninguém é maior ou menor do que o problema do outro. Vamos ter essa consciência e eu acho que é assim que daqui para frente a gente vai começar a se reerguer, a gente vai começar a se levantar na medida do possível, né? E sempre seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, porque, como eu disse, o isolamento ele não é uma questão social, ele é uma questão condicional. É necessário, sim, ficar em casa, é necessário, sim, você se cuidar e é necessário evitar que esse vírus, né, esse inimigo imortal que a gente ainda não sabe como lidar com ele não ganhe tanto espaço, aliás, não ganhe mais espaço. Já são muitas as vítimas e você é responsável por isso, é responsável por conter esse vírus, é responsável por fazer a sua parte. Olha, gente, como eu disse, a gente está aqui num cômodo da minha casa, né? Eu resolvi fazer essa abertura aqui justamente para falar sobre o confinamento. De repente a gente faz até outras aberturas em outros programas, em outras partes da minha casa, mas eu vou voltar lá para o estúdio para a gente continuar, né, o nosso Trago Verdades, que hoje, além de falar sobre as correntes do bem, a gente vai falar também sobre muita polêmica. A polêmica das lives, né, no meu adorável submundo midiático, as lives que tinham como objetivo fazer entretenimento, olha, estão virando até casos de justiça, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre outras informações a respeito dos efeitos do novo coronavírus também no entretenimento. Vamos falar, enfim, vários e vários assuntos que eu separei aqui pra gente na edição deste sábado. Então, é muito importante ter você aí do outro lado. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, entrar na sua intimidade, entrar aonde você estiver, né? Porque a internet, ela possibilita isso pra gente, a gente ter esse contato mais próximo. E olha, vamos parar de falar e vamos agora voltar lá para o estúdio, porque o programa tá sensacional e eu espero você, claro, na sequência, logo depois da nossa vinheta. Nesse período de quarentena, isolamento social ou isolamento domiciliar, enfim, como você quiser chamar, ficam muito restritas as opções de entretenimento. Foi a partir de então que um grupo de artistas resolveu fazer lives com o objetivo de se aproximar mais do seu público, né? E também de fazer entretenimento, de fazer com que o seu público continue consumindo as suas músicas, continue consumindo os seus produtos. Por trás disso tudo, também tem as empresas, grandes empresas que começaram a investir nessas lives. Então, estouraram as lives em todo o país. Aliás, eu hoje já recebi calendário de lives até meados de maio, já tem lives confirmadas, né? Até porque não se tem um período certo para o fim da quarentena em todo o território nacional, mas um destaque, um tópico me chamou bastante atenção, que foi em relação ao Gustavo Lima. O Gustavo Lima, ele foi alvo de muitos comentários nessa semana por conta de lives, né? Por conta do seu comportamento nas lives, e ele já disse que não
tem mais interesse de fazer, porque ele não quer mais se prejudicar, não quer mais criar polêmica, mas a história é a seguinte. Em uma das últimas lives, o Gustavo Lima apareceu constantemente ingerindo bebidas alcoólicas, né? Ele cozinhava, bebia, e como eu disse, a live ela tem essa coisa de aproximar mais o artista do público, mas com uma forma assim mais intimista. E ele fazendo show, né, cantando ali as músicas e tal, ele ingeriu muita bebida alcoólica. Aliás, num prazo de tempo, num período de tempo, ele ingeriu um número considerado alto até pelo CONAR, que é o Conselho de Propagandas, que, aliás, esse órgão, o CONAR, é que foi atrás do Gustavo Lima, né, querendo saber aí informações, por que ele fez isso tudo e, enfim, que não é um comportamento adequado, até porque, tecnicamente, o vídeo está sendo exibido para todas as faixas etárias, né, para todas as classificações, e o consumo de bebida alcoólica não é indicado para menores de idade. Bom, então, como eu disse, o Gustavo Lima, ele foi alvo do CONAR e o CONAR abriu uma representação ética contra o fato dele, do Gustavo Lima, estar consumindo bebida alcoólica nessas apresentações. E isso dividiu muito as opiniões na internet, principalmente por conta do objetivo das lives, do objetivo real das lives nesse momento em que a gente está enfrentando a pandemia do novo coronavírus. Bom, a Ambev, que é responsável pelas empresas, né, pela empresa de bebida alcoólica que está patrocinando a live, no caso a live do Gustavo Lima, a Ambev disse que envia um manual com regras para os artistas, regras de consumo de bebida, e que enfim, aí já fica por conta do artista o que ele vai fazer. Mas o fato é que o objetivo dessas lives, eu acho que ele está se perdendo bastante a partir do momento em que, quando a gente pensa em live, a gente pensa numa coisa menos produzida, né? Até porque a gente sabe que para ter uma produção, por exemplo, como uma live do Gustavo Lima, não foi uma ou duas pessoas que fizeram, precisa de uma equipe ali por trás. E a partir do momento em que você envolve uma equipe, você já quebra uma das regras principais desse momento, que a gente fala aqui incansavelmente, que é a de ficar em casa, de se proteger, de evitar aglomeração, né? De evitar o contato social desnecessário nesse momento, que não seja essencial. E a gente percebe que para fazer uma live como a dele e de outros artistas também, né, não são um ou dois pessoas profissionais envolvidos, tem muito mais gente por trás. Então, esse é um dos assuntos que eu acho que precisam ser levantados nessa questão em relação à live. Outra questão é a classificação etária, porque uma vez que os vídeos são assistidos por várias pessoas, né, por crianças, por adolescentes, por menores de idade, eu acho que precisa haver uma coerência nisso tudo. Essa representação, né, que o CONAR entrou contra o Gustavo Lima, essa representação ética, ela tem mais, eu acho, que a ver com isso, a ver com a postura do artista, porque, enfim, eu acho que apesar da gente estar passando por um momento delicado, não dá para sair por aí esculhambando tudo. Tem liberdade de expressão, acho que ninguém está aqui para questionar liberdade de expressão ou liberdade de atuação, de pensamento, cada um é responsável por aquilo que fala e por aquilo que acredita, mas precisa haver uma certa coerência a partir do momento em que é um produto que é consumido por um número grande de pessoas. E falando nesse consumo desse número grande de pessoas, a gente destaca também a live da Valesca Popozuda. Ela estava fazendo uma live que tem até a ver com o nome de uma das músicas que ela lançou recentemente, chamada Furduncinho, e essas lives dela eram lives meio proibidonas, começavam altas horas e tal, feitas pelo Instagram, e em uma dessas lives, aliás, na última live dela, ela acabou sendo bloqueada pela rede social porque ela substituiu um microfone
por um vibrador, por um pênis de plástico. E isso também causou aí um monte de comentários, né, em relação a essa questão da necessidade que se tem, talvez, de ter esse tipo de comportamento, de ter esse tipo de postura, de ter esse tipo de levar esse tipo de informação. A gente sabe que, aliás, eu estava até vendo que também atores pornôs estavam fazendo exibições, enfim, a coisa meio que perdeu o controle. Então, acho que não é bem esse o objetivo da live. A gente tem outras lives muito sérias, muito interessantes, né, que tem arrecadações de alimentos, arrecadações de doações para quem realmente está precisando nesse momento. A gente fala sobre o fortalecimento da corrente do bem, né, que agora é muito interessante a gente também, quem puder, né, estender o seu potencial de ajuda para o próximo, mas eu acho que é necessário ter um limite, sim, é necessário ter uma postura. Tudo na vida é postura. Não dá para você utilizar uma ferramenta que nesse momento é uma ferramenta tão importante como é o YouTube, como é o Instagram, o Twitter, enfim, todas as redes sociais e todas as plataformas de vídeo, para você sair por aí esculhambando, sair por aí fazendo o que você bem que entender, né? Inclusive, nessa live do Gustavo Lima, onde ele aparece ingerindo bastante bebida alcoólica, aliás, parece que tem algumas pessoas que dizem que ele ficou até um pouco alto ali, ficou fora de si, mas ele também, nesse mesmo ambiente, ele canta música gospel, ele fala sobre Deus, quer dizer, eu acho que não dá para ficar misturando muita coisa, que cada um leve a sua mensagem, sim, que cada um passe a sua mensagem da maneira que quiser, dentro da sua filosofia, dentro do seu modo de pensar, mas que haja respeito e principalmente responsabilidade, porque quando você tem uma câmera e você tem um microfone, né, se você vai cantar, se você vai dizer, recitar textos, se você vai dizer, enfim, o que você quiser, você tem que ser responsável por aquilo que você está dizendo, por aquilo que você está fazendo. Então, para quem trabalha com comunicação, é muito, mas muito mesmo interessante que se tenha postura. Então, acho que fica a dica aí, já que a gente vai ter um monte de lives, né? A gente teve tantas lives já legais, claro, são casos pontuais, né? Esses dois que eu citei aqui são casos pontuais, outros artistas também extrapolaram um pouco na bebida, mas por mais também que a bebida, a cerveja ou enfim, a vodka, seja lá quem for, esteja patrocinando, ninguém precisa beber a live toda, né? Até porque não é um campeonato de quem fica bêbado primeiro, enfim. Eu acho que tem que ir devagar. Isso tudo é muito novo, né? É tudo muito novo, é tudo muito diferente, então a gente ainda está se adaptando, né? Mas que fique o aprendizado, porque, como eu disse, ainda vai ter live aí para muito tempo, por muito tempo pela frente, e a gente precisa sim de postura e ética profissional em tudo que a gente faz. Então, fica a dica aí para os próximos artistas que tem essa responsabilidade, né, de se comunicar com o seu público, mas que haja postura e principalmente respeito. Essa semana que vai começar agora já vai trazer algumas mudanças bem interessantes na nossa grade de programação da TV aberta. Então, para destacar aqui para você, tem a volta, a partir de segunda-feira, a volta do programa Encontro com a Fátima Bernardes, que está voltando ao trabalho com uma equipe bastante reduzida. Aliás, grande parte da equipe da Fátima não ficou de bobeira durante esse período em que o programa ficou fora do ar. Muita gente foi remanejada para o jornalismo, para dar suporte. Isso é muito legal, porque são excelentes profissionais, né? Então, assim, ninguém ficou à toa nesse momento. Mas agora é hora de voltar, né, para as atividades. Então, a Fátima Bernardes volta com o programa Encontro a partir de segunda-feira. E o programa Combate ao Novo Coronavírus, apresentado pelo Márcio Gomes, ele continua, só que agora ele vai ser antes do encontro com a Fátima Bernardes. Bom, no palco, a Fátima vai dividir o sofá ali, vai dividir o cenário apenas com um convidado. E os demais convidados do programa vão participar através de lives, através de vídeos. E quem também vai estar participando é a apresentadora Ana Maria Braga. Ela vai ter uma espécie de quadro dentro do encontro, onde ela vai apresentar
algumas receitas, né, do Mais Você, isso tudo feito de casa. A Ana Maria, lembrando que ela faz parte do grupo de risco, né, ela também está passando aí por um tratamento de saúde contra o câncer, então assim, ela está bastante sensível, mas vai continuar trabalhando de casa e fazendo essas apresentações aí do quadro, que vai ter mais ou menos uns 15 minutos. É um quadro que vai trazer algumas receitas, né, algumas das melhores receitas do Mais Você. Isso é muito legal também, porque vai ter um encontro, né, no real sentido da palavra, entre a Ana Maria e a Fátima Bernardes. Bom, muita gente chegou a comentar que essa volta do programa Encontro, ela acontece por conta de uma queda muito grande que aconteceu de audiência na Globo nessa faixa de horário, né? Então eles estariam retomando com o programa Encontro, até para dar uma quebrada um pouco nessa avalanche que a gente sempre fala aqui de informações relacionadas ao novo coronavírus. Mas no palco, a Fátima vai continuar também fazendo a cobertura, vai ter, enfim, a participação do jornalismo ao vivo em todo o país, trazendo as notícias, as principais notícias relacionadas ao novo coronavírus. Mas essa entrada agora do encontro, essa volta do encontro, ela vai quebrar um pouco ali aquela carga que já vem do Hora 1, aí passa para o jornal local, depois para o Bom Dia Brasil, depois para o combate ao novo coronavírus, né, com o Márcio, e aí já emenda de novo para o jornal local. Então o encontro vai ser um respiro, vai ser um intervalo, ainda que o assunto do momento seja esse, né? Bom, uma outra informação aqui é que o BBB 20, a gente já comentou lá nos 5 Minutos de Fama, mas a gente comenta aqui também no Trago Verdade, o BBB 20 que terminaria no dia 23 de abril, na quinta-feira, ele vai ganhar aí mais alguns dias, né, mais 4 dias, e vai ter o encerramento, a grande final, no dia 27 de abril, que é uma segunda-feira. Isso foi uma medida que a direção do programa adotou para poder esticar um pouquinho o programa, que está muito bacana, que aumentou muito de audiência. Aliás, essa edição, né, foi uma edição muito satisfatória, não foi a edição que a gente esperava comemorativa pelos 20 anos, mas foi uma grande edição, com grandes participantes, com grandes histórias, com grandes emoções. Então, por conta disso, a grande final do Big Brother foi estendida. Então, muda do dia 23 de abril, quinta-feira, passa para o dia 27 de abril, na segunda-feira. E quem também volta para a programação da Globo é o programa Zorra. Ele volta a ser exibido aos sábados, antes do Altas Horas, até mesmo para dar mais movimento na programação de sábado, porque, gente, é muito difícil nesse momento, não só a Globo, mas todas as emissoras que trabalham com programas de auditório, que trabalham com gravações, que envolvem muitas pessoas, essas gravações, é muito difícil ter conteúdo atualizado nesse momento, porque está todo mundo, né, suspenso, está todo mundo no seu isolamento domiciliar ou no seu isolamento social, e não dá para arriscar nesse momento uma volta forçada só para ter um produto inédito. Então, assim, a Globo tem ainda produtos de qualidade, né? Tem grandes produções, e que está fazendo aí exemplo das novelas, né? Reexibindo tudo, mostrando de novo, até que essa situação toda comece a ser normalizada. Bom, agora quem também passou por momentos de mudança nessa semana, aliás, que foram todos pegos de surpresa, foi o pessoal do jornal USBR News, da USBR TV, o jornal que é comandado pelo Paulo Sérgio. O que aconteceu lá foi uma situação que estava fora do alcance, né, de todo mundo, foram ordens superiores, e o jornal SBR News, que era feito no estúdio, né, da TV que fica em Utah, ele precisou sair do estúdio e foi transmitido de casa. O Paulo começou a fazer o jornal nessa semana de casa. Mas olha, quem vai explicar melhor essa história pra gente é o próprio Paulo Sérgio, apresentador do SBR News. Paulo, conta pra gente um pouco como é que foi, faz um resumo pra gente de como é que foi essa mudança e o que está acontecendo aí nesse momento nos Estados Unidos. E aí, Léo, e aí, pessoal do Trago Verdades, é um prazer estar falando com vocês de novo, só para explicar, bom, você vai ver inclusive umas imagens aí, o nosso jornal também está entrando em clima de coronavírus, eu até fiz questão de dizer isso, que o Trago Verdades já está
sendo transmitido de casa e agora eu estou transmitindo daqui também. Até vou mostrar para você onde é que a gente faz, mas assim, a operação foi desmembrada. Ela, na realidade, eu fico aqui, tem um operador que está num outro lugar, né, onde foi montada uma sala de controle para ele, né, e tudo isso vai na realidade, para a central de distribuição, que depois vai para todas as redes sociais e também para o aplicativo. E por isso, nós tomamos a decisão de, primeiro, fechar os estúdios, fechar o prédio da emissora, para poder levar ainda mais proteção para os funcionários e fazer com que a gente consiga manter em dia as informações para você, e a nossa obrigação de te deixar bem informado. E assim, é bem engraçado porque foi justamente no momento, logo quando a gente está lançando o nosso aplicativo da Apple TV, que já está disponível para as pessoas baixarem, que surge essa situação. Então a gente não pode dar mole. O estúdio agora está interditado, foi feita a desinfecção do estúdio, mas mesmo assim a gente vai cumprir esses 14, 15 dias fazendo o jornal daqui. Mas assim, tecnologia é assim. Então, tudo que a gente tem no estúdio, a gente tem aqui. E a gente vai se adaptando aos poucos. Mas é assim, Léo, é a mesma coisa. A gente busca a informação do mesmo jeito, apura a informação do mesmo jeito, edita a informação do mesmo jeito, né? A gente só teve alguns contratempos nesse início, por conta da tecnologia mesmo, mas o horário do jornal continua sendo o mesmo horário, 8h30, horário de Nova York, ao vivo, e a gente sempre levando a cobertura do coronavírus, principalmente, que é o nosso principal tópico, todos os dias, com um detalhe, 1h30 de duração agora. É, tipo, puxado, mas é o trabalho do jornalista, a gente fala muito daqui dos Estados Unidos, do que acontece por aqui e também do que está acontecendo no Brasil. Lá no Brasil já começaram a fazer os pagamentos, já está caindo na conta das pessoas aquele valor de R$600 para quem se encaixou nesse pacote de estímulo do governo. Mas agora, de casa. Muito boa noite para você, eu sou Paulo Sérgio, a gente está ao vivo, agora sim, direto da minha casa para você. E até tem uma coisa que é legal, até para te falar, que aqui fica tudo muito à mão, né? Então, se você precisa de alguma coisa, você vai ali na geladeira, você pega, você usa... A gente tem um sistema de videoconferência que a gente fica conversando o tempo todo, né? E é tudo... É diferente, inclusive, de fazer uma live pro YouTube, porque é tudo muito profissional. Isso é muito legal. Eu espero que vocês estejam gostando também. Valeu, até a próxima, Léo. Tchau. Nesse momento, já passa de 2.205.000 casos de pessoas infectadas em todo o planeta com a Covid-19. São mais de 160.000 óbitos em todo o mundo. E aqui no Brasil, nesse momento, são mais de 34.000 casos com mais ou menos 2.500 mortes. Esses números, eles mudam a todo tempo. Então, assim, quando a gente fala mais ou menos, é porque os números estão sendo atualizados a todo instante. Isso só faz, a gente refletir sobre a importância do nosso isolamento, a importância da gente ficar em casa, a importância da gente evitar que esse vírus se propague, porque o vírus, ele só vai passar adiante se você passar ele adiante, se a outra pessoa passar ele adiante. Então, se a gente procurar diminuir esse grupo de contágio, a gente vai estar colaborando muito para que isso tudo passe o mais rápido possível, para que todos nós consigamos sair sãos e salvos dessa pandemia. Olha, nessa semana a gente teve uma perda bastante considerável, assim, e que eu acho que valia a pena a gente trazer aqui, que foi do ator e maquiador Roberto Iglesias. O Roberto, eu conheci, ele, aliás, tem uma grande influência, né, no meio artístico. Ele também veio a óbito por conta de complicações causadas pelo novo coronavírus. A gente deixa aqui a nossa solidariedade, os nossos sentimentos a todos os familiares, né, nesse momento tão difícil, tão delicado, e a gente não tem nem palavras para dizer. Então, assim, é muito triste quando a gente vê, eu até cheguei a postar isso nas minhas redes sociais, que nessa semana 6 pessoas próximas a mim fizeram sua viagem de volta para casa, mas condicionadas a essa situação, né, da pandemia. Então, assim, você que está aí do outro lado, que ainda não acredita, que acha que tudo é um grande exagero, que é uma grande fábrica de informações para derrubar políticos, para causar tumulto, isso não é verdade. Está acontecendo sim. E se ainda não aconteceu perto de você, com pessoas que você gosta, ou com pessoas que você conheça, agradeça, viu? Porque a situação
tá bastante complicada. Bom, um outro caso que a gente precisa discutir aqui no Trago Verdades e que eu acho que também vale a pena a gente trazer é do José Augusto Nascimento Silva, que é mais conhecido como Naná. Ele trabalhava no SBT Rio, né? Ele era editor de imagem, tinha 58 anos e ele foi diagnosticado com o novo coronavírus, não resistiu também e morreu. Mas antes de morrer, o José Augusto ele deixou alguns áudios falando sobre a situação de trabalho e ele levantou uma polêmica muito grande que o Sindicato dos Jornalistas, né, as associações, a ABI, se eu não me engano, a Associação Brasileira de Imprensa, trouxe à tona, que é sobre a prevenção dentro do ambiente de trabalho, né? Enfim, a gente sabe que o jornalismo, o nosso trabalho aqui é um trabalho que não pode parar, é um trabalho essencial, a gente está aqui para trazer informações e no caso do José Augusto, ele reclamou através de áudio que as condições na redação do SBT Rio não eram das mais favoráveis. Ele chegou a dizer ainda que fez um roteiro de como provavelmente o vírus entrou na emissora. A apresentadora Isabelle Benito, que apresenta um jornal local, ela já tinha falado que o marido dela estava com os sintomas. Pois bem, o marido acabou sendo internado, ela acabou sendo afastada da emissora também por apresentar os sintomas e por testar positivo, e depois disso outros casos vieram a acontecer. Para você ter uma ideia, na emissora que tem 75 profissionais, 35 foram afastados com os sintomas da Covid-19. Então, assim, é muito grave, é um alerta que fica, né? E o SBT, através de nota, informou que adotou as medidas de prevenção atendendo às determinações dos órgãos de saúde. Então, assim, será que essas determinações vieram tarde demais ou já estavam acontecendo? Porque, como eu disse, existem os serviços essenciais, então assim, para quem está na linha de frente, para quem está trabalhando, a prevenção ela precisa ser mais que dobrada, precisa ser triplicada, quadriplicada, elevada ao infinito, porque a gente sabe que a linha de frente são as pessoas que estão mais correm mais riscos, né? Porque estão ali lidando diretamente com outras pessoas, ou até mesmo, no caso dos profissionais de saúde, com o próprio vírus. A gente ainda vai trazer mais informações a respeito desse caso, né, o desenrolar dessa história toda, porque o Ministério Público também pediu uma inspeção, uma vistoria no SBT Rio, que fica no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte, para poder saber o que está acontecendo lá, enfim, se as medidas de higiene e as medidas de prevenção realmente foram tomadas. Assim que a gente tiver outras notícias, outras informações, a gente vai trazer aqui no Trago Verdade. Olha, o compositor Aldir Blanc, de 73 anos, ele continua internado no CTI, ele foi transferido, ele estava no Hospital Miguel Couto, agora ele foi transferido para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que fica aqui pertinho da onde a gente está. Ele está todo entubado ainda. As últimas informações que a gente tem da filha dele é que ele continua em estado grave, porém estável. O Aldir Blanc, ele teve uma pneumonia, aliás, ele teve uma infecção urinária seguida de pneumonia. Então, tudo isso causado, né, a princípio foi descartado, mas depois foi confirmado, tudo isso causado pela Covid-19. Então, as informações que a gente tem nesse momento é que o Aldir Blanc, ele continua internado, ele continua entubado, né, e a família aguarda pelo resultado dos exames. Foi dado um prazo de 48 a 72 horas a contar desta sexta-feira. Então, assim, a gente continua aguardando e a gente espera que a semana comece com notícias positivas para a família do Aldir Blanc. Agora, falando sobre notícias positivas, né, já que a gente começou aí a puxar esse assunto, o ator Tom Hanks e a esposa dele, a Rita Wilson, doaram sangue para o estudo que vai verificar se os anticorpos deles podem ajudar na produção da vacina para combater o novo coronavírus. Isso acontece porque em março eles testaram positivo, né? Fizeram isolamento, fizeram tratamento, se cuidaram e voltaram agora
a vida deles. Eles estavam na Austrália, se eu não me engano, depois voltaram para a vida deles, né, ainda dentro do isolamento domiciliar, mas totalmente curados. Então, eles doaram o plasma deles para saber, né, se os anticorpos deles podem ajudar na fabricação da vacina. É uma atitude muito legal. E aqui no Brasil, quem também teve essa atitude, que está participando aí de um processo seletivo, porque você precisa participar de um processo seletivo para poder fazer essa doação de plasma, é a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. Ela também foi testada positivo para o novo coronavírus, também já foi curada, já ficou curada, e ela está aguardando aí o retorno das autoridades, né, de saúde para poder ver se ela vai poder doar o plasma dela também para fazer estudos para a criação dessa vacina, né, que é tão buscada nesse momento. Todos os países do mundo todo estão buscando a solução para essa pandemia. Bom, eu recebi algumas mensagens nessa semana que me chamaram bastante atenção, que a princípio não tem nada confirmado, né? Até a hora aqui que a gente gravou o programa não tinha nada confirmado, mas é em relação ao ator Chadwick Boseman. Acho que é assim que fala o nome dele, né? Que é o intérprete aí do Pantera Negra, né? Grande sucesso da Marvel. O que chamou bastante atenção foi a magreza dele. Ele apareceu em um vídeo na internet, nas redes sociais, falando sobre beisebol, chegando a comentar aí assuntos de beisebol, mas um detalhe curioso, que foi essa questão da magreza dele, está acontecendo nesse momento em que está todo mundo em casa, está todo mundo isolado, né? E algumas pessoas, alguns tabloides, alguns colegas que cobrem a imprensa, os famosos internacionais, começam a levantar suspeita de que ele estaria passando por um processo depressivo por estar confinado. Mas ainda não tem nada confirmado. Realmente, a gente vendo esse comparativo, a gente percebe que existe alguma coisa errada, né? Porque a mudança foi muito drástica, mas a gente continua apurando para tentar entender, para tentar saber o que está acontecendo com esse cara, porque é assustador, viu? A gente vê aí que nesse comparativo o que ele era e o que ele está agora, e as informações que a gente tem, né, que a gente conseguiu apurar, são muito poucas. A gente só sabe que ele está em casa e que ele está sozinho, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente espera aí que novas informações cheguem para a gente, né? Você também pode participar com a gente aqui do programa, se você tem alguma informação, se você também já descobriu alguma coisa, você é fã do Pantera Negra, manda para a gente. E aliás, gente, o Pantera Negra já está confirmado, o Pantera Negra 2, né? A princípio, a estreia do filme vai acontecer em maio de 2022, mas claro que dentro desse quadro, desse cenário, tudo pode mudar a todo instante. Quando começaram a surgir os primeiros comentários em relação à epidemia do novo coronavírus, na época ainda era epidemia, e falava-se muito sobre os grupos de risco, né, sobre os idosos que estavam ali mais vulneráveis a esse vírus, a essa doença, imediatamente me veio à cabeça a questão do Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. O Retiro dos Artistas é uma ONG que abriga artistas dos vários setores, né? Artistas idosos que não têm onde morar ou que estão em situações financeiras complicadas. O Retiro dos Artistas abraça esses talentos, né? Essas pessoas que foram tão importantes para a nossa história, para a nossa cultura. E eu fui atrás de informações a respeito do Retiro dos Artistas e eu fiquei assim muito satisfeito, muito feliz que, como eu disse, né, num momento de trevas, num momento de tantas informações a respeito de mortos, a respeito de vítimas, a gente tem pequenos pontinhos de luz surgindo a todo instante. E o Retiro dos Artistas, graças à colaboração de empresas, a doações que as empresas estão fazendo, o Retiro dos Artistas foi completamente desinfectado, né? Os artistas idosos que estão lá estão sob segurança, a administração preparou um esquema especial para cuidar dessas pessoas e eu fiquei muito feliz em ver que a iniciativa de pessoas famosas, anônimas, mas que, enfim, estão ali colaborando, elas fortalecem elos de uma corrente do bem que eu acho que a gente, nesse momento, precisa, sim,
todo mundo precisa estar junto, né? Porque, como eu falei, a gente está numa condição onde todo mundo está vulnerável, onde todo mundo não tem o rico, o pobre, não tem aquele o diplomado, não diplomado, todo mundo está correndo risco nesse momento, claro. Então, assim, a gente vê pessoas ajudando, pessoas se prontificando, né? Pessoas ali plantando essa sementinha, e principalmente com esse grupo aí do Retiro dos Artistas, a gente fica assim muito feliz. Eu fiquei bastante satisfeito, né? Me emocionei bastante, e aí resolvi trazer aqui para o Trago Verdade. Você que quer ajudar o Retiro dos Artistas, eles precisam de alguns itens, né, de higiene, precisam também de mantimentos, enfim, toda ajuda é muito bem-vinda. Você pode entrar no Instagram deles, que é retirodosartistas.org.br. É isso mesmo, é retirodosartistas.org.br. E lá você pode ver qual é a melhor maneira para você ajudar, né? Se é levando a doação até o Retiro dos Artistas, que fica na Zona Oeste do Rio, se é fazendo sua doação através de depósito bancário, enfim, tem vários mecanismos para você poder ajudar quem um dia, né, trouxe alegria, seja no cinema, seja no teatro, seja na televisão, seja, enfim, em outras artes, pessoas que estão ali esperando por esse gesto de carinho. Às vezes tem pessoas ali que não tem nem mais com quem contar, mas que tem a certeza de que tem gente do lado de cá disposta a fazer o bem. Bom, continuando aqui esse momento que eu reservei no Trago Verdade para a gente falar de coisa boa e de coisa positiva, deixa eu falar aqui. Tá. O estilista Almir França, né, grande Almir França, grande talento, ele está recebendo doações de tecidos, elásticos, enfim, tudo que for material para poder confeccionar máscaras, né, ele está disposto a utilizar a estrutura do ateliê dele, o ateliê Almir França, utilizar essa estrutura para poder fazer, né, máscaras para distribuir para as pessoas necessitadas. Nesse momento, a gente já mostrou aqui no Trago Verdade a Carolina Dickmann fazendo, enfim, tem outros famosos também que não estão expondo, mas que também estão entrando nessa vibe aí das máscaras, né, tão necessárias, aliás, e tão difíceis de encontrar no mercado, porque as poucas que estão chegando, elas já estão indo diretamente para o setor da saúde. Então, assim, já que a gente tem essa condição de utilizar máscara de pano, né, vamos utilizar da criatividade, e o Almir França está fazendo esse trabalho, né, mas também precisa de doações, precisa de colaboração. Você pode colaborar com o ateliê Almir França para poder fazer essas máscaras através do telefone 21 98289 2391. 21, que é o DDD, 98289 2391. E aí o Almir vai fazer máscaras para distribuir para essas pessoas, né? Isso é muito bonito a gente ver. Como eu disse, tem pessoas que se expõem, tem pessoas que estão ajudando sem se expor, e nessa hora a gente percebe que a gente é uma gotinha no oceano, né? Que a gente pode, sim, fazer, ajudar o próximo. Você sabe que aqui mesmo, né? Eu já conversei aqui, falei no começo do programa, o nosso estúdio, ele fica na minha casa, então, assim, na minha própria casa, a vizinhança, tem muitos idosos que moram aqui por perto, e às vezes uma palavra, né, um momento em que você está numa área comum do seu edifício, da sua casa, da sua vila, seja lá de onde for, e você puder dar uma palavra positiva, né, para alguém que está passando, para alguém que está ali te cumprimentando, ou através da janela, né? De repente você chega na janela, vê um vizinho do outro lado. É muito importante nesse momento a gente manter essa chama acesa, e a gente não está confinado, a gente não está isolado, né, à toa. Existe um fundamento muito grande por trás disso, e eu acho que a gente vai sair dessa turbulência, a gente vai sair de tudo isso muito, mas muito melhores do que entramos. Então acho que o aprendizado ele acontece no durante, né?
Eu acho que o importante é a gente passar por isso com consciência. E falando em consciência, o grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro também está fazendo um trabalho bem interessante e quem explica para a gente é o ator Luiz Lobianco. A pandemia do coronavírus é grave para todas e todos. Para pessoas LGBTI em situação de vulnerabilidade social e econômica, a crise ainda é maior. Por isso, o Grupo Arco-Íris está promovendo uma campanha para a arrecadação de cestas básicas, material de higiene e água mineral para a nossa comunidade, e especialmente pessoas trans. Contamos com a sua solidariedade para ajudar mais de 500 pessoas cadastradas em nosso programa. Empresas e qualquer pessoa que se preocupa ou simpatiza com a comunidade LGBTI também pode fazer sua doação em dinheiro para o Grupo Arco-Íris. Os dados bancários estão nas redes sociais da ONG e aqui na descrição dessa postagem. É importante dizer que o Grupo Arco-Íris se compromete com a transparência e prestação de contas ao final da campanha. Então, se você quiser ajudar ao Grupo Arco-Íris, aliás, um grande abraço para o Cláudio Nascimento e toda a equipe, né, que são assim formidáveis, estão sempre à frente do tempo com essas iniciativas, com essas atitudes que fazem muita diferença. Então, você que quer ajudar ao Grupo Arco-Íris, você pode pegar outras informações através do telefone 21, que é o DDD 2215-0844. 2215-0844. E se você de todo o país, né, você também do exterior, que acompanha a gente pela USBR TV, você que tem elos dessa corrente do bem, manda pra gente falar aqui no programa. Vamos falar também sobre o que de bom está acontecendo. Então, se você tem alguém que está precisando, se você tem alguma ONG que você sabe que precisa de ajuda, manda pra gente que a gente divulga aqui. A gente vai ter sempre esse espaço aqui no Trago Verdades para a gente falar sobre esses elos dessa grande corrente do bem que está se formando nesse momento tão complicado, mas que também a gente sabe que sem a certeza de que a gente pode ajudar ao próximo, a gente não vai conseguir ajudar a si mesmo. Então, vamos ajudar ao outro, porque ajudando ao outro a gente está ajudando a si mesmo e, claro, ajudando a todo mundo. O Trago Verdades dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Afinal de contas, a gente faz um programa com muita dedicação, com muita apuração, com muito carinho para você que está aí do outro lado. Você merece, você que é a nossa melhor companhia, a nossa melhor audiência. E por falar em audiência, eu queria agradecer a nossa audiência que está muito boa no Ceará. Um grande abraço para todo mundo do Ceará, viu? Também em Minas Gerais, São Paulo, lá no Texas, nos Estados Unidos e a todos vocês do mundo inteiro que acompanham a gente pelo YouTube, no Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV. Aliás, você que ainda não baixou o aplicativo da USBR TV, vai lá na sua loja, baixe gratuitamente, você concorre a prêmios e ainda fica por dentro de toda a programação da emissora. Bom, neste sábado vai acontecer, a partir das 16 horas, o show One World Together at Home, que vai ser transmitido por todas as plataformas, né, pelas principais plataformas de vídeo e também pela TV Globo, pelo Globoplay e pelo Multishow, pelo canal por assinatura Multishow, né? Aqui no Brasil vai ter a apresentação do Thiago Leifert, que está fazendo aí um trabalho bem bacana no Big Brother, né? Se desdobrando nesse período de quarentena, se desdobrando em 1000. Então, hoje, sábado, tem esse showzaço reunindo vários e vários nomes consagrados da música e vale a pena assistir, viu? É um momento muito importante para a nossa cultura, é um momento importante para o entretenimento, é um momento importante para a nossa história. Bom, amanhã, no domingo, é aniversário do rei Roberto Carlos e, tradicionalmente, os fãs se reúnem na porta do apartamento dele, né, do prédio dele, que fica na Urca, na zona sul do Rio. Para evitar essa aglomeração, o Roberto Carlos vai fazer uma live que vai ser transmitida pelos canais oficiais dele, né, de Instagram e também do YouTube. E essa live parece que vai ter 45 minutos, vai ter setlist, vai ser uma forma do cantor presentear o seu público, né? Então, bem interessante aí, aniversário do Roberto Carlos, fazendo live diretamente da sua casa, do seu estúdio, né? Porque ele também tem um estúdio para presentear todos os fãs, né? Bom, gente, dei todos os recados. O Trago Verdades vai ficando por aqui, vai terminando. Mais uma vez, muito obrigado por você que está acompanhando a gente aí do outro lado. E eu volto na semana que vem
Claro, com muito mais verdades para você. De repente, quem sabe até de um outro cômodo da minha casa, não é? A gente se vê. Essa é o SBR TV.